Bom dia, professor. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, professora. Tudo bem Bom com a senhora? dia, tudo jóia, Maria? Que bom, professora. Que bom, graças a Deus. E você? Ah, professora, eu tô indo, né? Tá indo por quê? Que desânimo. Ah, professora, coisa que eu prefiro nem comentar. Eu tô... Ah, Entendo, entendo. Mas tudo vai passar. Sempre passa. Até o cansaço da gente tem que passar uma hora dessas. Então tá, né, menino? Bom dias, bom dias, bom dias. Para quem não deu bom dia assim mesmo. Tudo bem com vocês? Tudo. Tudo, né? Muito, né? Tudo. Meninos, vou terminar aqui com vocês a parte da genética, da base da genética aqui na introdução, porque a sequência será, né, a apresentação dos trabalhos de vocês, que eu acredito que vocês já estejam enviando para mim, né? Que a data é até hoje, vocês estão lembrando disso, né? Valendo 4 pontos. E aí, assim, até o momento eu não recebi nenhum que eu saiba, que eu não me lembro de ter visto nenhum trabalho do nono ano, não. Espero que vocês não estejam esquecendo disso, porque a próxima aula vai ser a apresentação desses trabalhos. Ok? Tá tudo certo Bom aí? dia, professor. Bom dia, Vinícius. Tá tudo certo aí o trabalho de vocês? tá, professora, tá tudo certo. Beleza. O pessoal tá ajudando, Maria? Tá. Tá, né? Dessa vez, né? Beleza. Mais alguém, gente? Alguém tá tendo algum problema com a produção do trabalho? Não. Não, né? Então tá bom. Então, eu espero que vocês, né, já estejam aí produzindo esses trabalhos e para me enviar hoje, para eu poder analisar até amanhã e exibir aqui na turma de vocês na quarta-feira. Serão 2 aulas. Dentre essas aulas, exibição e correção de exercícios, né? Aqueles exercícios que eu coloquei lá para vocês. Os exercícios vão ser baseados também na apresentação do grupo, de cada grupo. Então, assim, espero muito que vocês estejam produzindo. Porque vou falar com vocês, final de ano, última etapa, dá medo. Tá? Já tive, assim, turmas de não apresentar trabalhos, não enviar trabalhos e prejudicar o final, a conclusão da etapa. Então, eu acredito que não vai ser o caso deste nono ano, desse ano, né? Só lembrando, eu vou publicar aqui para vocês novamente os grupos,
tá? Porque eu sei que tem aqueles que nem sabem o que está acontecendo, né? Que entraram aí nem sabem o que está acontecendo. Então, eu vou mostrar para vocês, ó. Produzindo ciência é o trabalho de vocês. Deixa eu só aceitar aqui 2 pessoas que pediram para entrar aqui. E aí, ele já está dividido, esses grupos, e já estão divididos, tá? Então, o grupo 1 aí é o Arthur Amorim, Luísa, Rosa, Pedro Amorim, Vinícius Oliveira. Grupo 2, Ana Júlia, Duarte, Rebeca, Thaís e Joyce. Tema 3, Emily, Luísa Gomes, Ana Júlia Slatiel, Heloísa Tessina. Grupo 4, Luan, Carlos Eduardo, Theo, Guilherme Marques. Grupo 5, Emanuele Petra, Lara Isabelle, Yasmin, Heloísa Matos. Grupo 6, Guilherme Souza, Vinícius Passos, Arthur Neves, Lohane. 7, Ailana, Caio Sattler, Isabela e Maria Eduarda Santana. Grupo 8, Rafael, Davi, Alden Pablo. Grupo 9, Caio Nunes, Gabriel, Bernardo, Mapa, Thaísa. Grupo 10, Maria Eduarda Ferreira, Jonathan, Matheus, Caio Eduardo e Samuel. Pergunta que não quer se calar. Deixa eu ver aqui. Grupo 2, Ana Júlia, Rebeca e Thaís. Vocês conseguiram falar com a Joyce? Conseguimos. Ah, beleza. Não se esqueçam, pessoal, ó, eu avisei na aula, essas pessoas que não estão participando das aulas, muitos deles só estão fazendo prova. Peço a vocês, se essas pessoas não colaborarem, não ajudarem no trabalho, vocês não podem colocar o nome delas, vocês vão ter que informar que elas não fizeram o trabalho. Por quê? Isso é um documento. Se essas pessoas, uma delas, porventura, pedir transferência e vocês não ficarem sabendo, e nem eu, porque a transferência é um processo que não é rápido. Então, às vezes, fica somente com a secretaria, depois a secretaria passa para a gente. Depois que a secretaria resolveu, ela passa para a gente. Se nesse meio termo, essa pessoa pediu transferência e você colocou o nome dela, como se ela estivesse fazendo trabalho, vai dar problema para o seu grupo e para a professora. Então, não, mesmo que vocês são amigos, não coloca nome para a pessoa ter ponto, não. O tema 3, Emily, Luísa e Ana Júlia Slatiel. Não sei se essas meninas estão aqui, que eu não prestei atenção aqui nas que foram entrando. Conseguiram falar com a Heloísa Tessina? Deixa eu ver aqui. Acho que não tem ninguém no grupo. Tem ninguém no grupo. Grupo 4, Luan, Carlos, Carlos Eduardo e Theo. Também não sei se eles entraram. Luan, não tem ninguém também. Emanuele, Lara e Yasmin. Vocês conseguiram falar com a Heloísa Matos? Conseguimos. Sim. Ela está participando? Tá. Tá mesmo? Por enquanto, sim. Hoje a gente vai finalizar o trabalho, mas por enquanto ela tá participando. Tá, jóia, então. Deixa eu voltar lá na... Esse aqui. Guilherme Souza, Vinícius Passos, Arthur Neves e Lohane. Vocês conseguiram falar com a Lohane? Quem é Lohane, professor? Não. Não, né? Beleza. Ótimo. Informa isso no relatório, ok, Vinícius? Por favor. Informar quem é Lohane ou falar que ela não está participando? Falar que não está participando. Ah, tá. Já é. Vocês nem conseguiram falar com ela. Tá? Porque foi publicado no post. Se vocês não conseguiram falar com ela, ela não se manifestou, então pronto. É 0. A Ilana, Caio Sattler, Isabela e Maria Eduarda Santana. Vocês conseguiram falar com a Maria Eduarda, gente? Sim. Sim? Aham. Tá ajudando? Sim. Tá. Tá. Cuidado, hein, meninos? Cuidado. Rafael, Davi, Alden e Pablo. O Pablo ajudou? Vocês conseguiram falar com ele? O Pablo a gente não conseguiu não, mas pelo menos eu e o Gelatinho e o Davi tá
tamo aí, mas o Pablo eu não consegui contatar, não. Ótimo, beleza, não tem problema não. Eu vou publicar isso aqui no post hoje do Escola Web, falar como que ficou a divisão. Essas pessoas que vocês não conseguiram contatar, elas vão aparecer, entendeu? Ou não. Se não aparecer, só para informar para elas que elas estavam em algum grupo, né? Se elas não tiveram o interesse de procurar, né, vocês, a turma, para saber em qual grupo ficou, então não tem como, é zero. Caio Nunes, Gabriel Nunes, Bernardo Mapa e Thaísa. Vocês conseguiram contactar com Bernardo Mapa? Caio Nunes. Eu fui focar em trabalho nas outras matérias, então ainda não toquei nesse trabalho, não. Ele é para hoje, viu, Caio? Ele é até hoje, valendo 4 pontos. Ok? Gabriel Nunes está aí? Não, né? Não, ele não tá, não. Tá, beleza. A Thaísa. Thaísa entrou, deixa eu ver. A Thaísa tinha entrado. Thaísa, preciso que você me responda. Thaísa, você vai levantar a mão pelo menos? Thaísa entrou e não tá nem acenando a mãozinha? Vamos fazer chamada, então, né? Começando pela Thaísa. Thaísa, pode levantar a mão? Não? Faltou, então, a Thaísa. Não respondeu. Uma coisa é o probleminha no áudio, né, gente? Outra coisa é não responder a chamada. Vocês me desculpem. Vocês sabiam que outras pessoas assistem às nossas aulas? E aí, se essas pessoas sabem, fica tudo registrado. Quem está respondendo a chamada e quem não está. Aí, assim, às vezes o menino fala assim, eu estava presente, o professor não me deu falta. Volta lá na aula e vai ver que a pessoa nem levantou a mão, nem nada. Não se manifestou. Então, é falta, tá? Vou dar aula para vocês, igual vocês estão fazendo com a gente, tá bom? Também. Alden? Tá aí, Alden? Presente, tô presente. Ana Júlia Duarte? Presente. Arthur Neves? Presente. Ailana? Presente. Caio Nunes? Presente. Caio Sattler? Presente. Guilherme Souza? Guilherme? Presente. O microfone não tá vendo, não. Tá bom, meu bem. Isabela? Presente. Lara? Presente. Maria Eduarda Ferreira? Presente, professora. Matheus? Beleza, Matheus, já vi sua mãozinha levantada aí. Rebeca? Presente. Beleza. Thaís? Thaís? 1, 2, 3. Thaís não respondeu, nem a Thaís. A Thaís levantou a mão. Coloquei presença, viu, Thaís? Vinícius Passos. Presente, professor. Yasmin. Presente. Ok. Alguém aqui ficou sem
sem eu chamar o número? Pode baixar a mão, tá? Eu já coloquei presença. A Thaís, ela tá... A Thaís, falar nada não. Ó, se não tiver, eu acho que não. Eu segui aqui a listinha que tava de presença aqui mesmo, tá? Então, é isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Ah, tá. Tem o último grupo aqui, ó. Maria Eduarda Ferreira, Jonathan Matheus, Caio Eduardo e Samuel. Vocês conseguiram falar com Caio Eduardo e com Samuel? Com o Samuel eu consegui, com o Caio Eduardo eu não consegui falar com ele não, professora. Eu vou procurar falar com ele hoje de novo. Tá. Você tentou ou você não tentou falar com o Caio? É porque assim, eu não tentei falar com o Caio porque eu não tenho o número dele, eu nem sei quem é Caio, na verdade. Aham. Não, beleza. O Samuel tá ajudando? O Samuel tá ajudando. Ótimo. Beleza, então. Então, pessoal, para frente aqui, a última aula eu parei aqui falando, né, da definição do sexo, né, na genética aí. Eu falei dos tipos de cromossomos, né? Deixa eu ver aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Isso. Vou mostrar uma imagem. É uma imagem na internet, mas a imagem bacana de você ver. Cadê o cromossomo? Ó, esse cromossomo aqui, ó. O que é um cromossomo? Aqui eu tenho um básico, tá? O centrômero, quando a gente fala do centrômero, é essa compressão que tem ali no meio do cromossomo. Esse aqui pode estar mais no centro, pode estar mais na periferia, mas é o centrômero. O braço do cromossomo, tá? Ele é todo feito de DNA e proteína, ok? Professora, Então, meus cachorros estão pegando alguma coisa. Posso só olhar o que é? vai lá, vai lá. Então, ó, eles estão localizados, ficam localizados lá no núcleo da célula, tá? Só queria mostrar para vocês aqui, porque no livro de vocês não tem uma estrutura do cromossomo, tá? Então, eu mostrei isso para vocês. Ali, o que nós temos ali naquela imagem são cromátides, né? Se a gente separar aqui, ó, uma cromátide, outra cromátide, tá? A gente chama de cromátides irmãs, as cromátides de um mesmo cromossomo, ok? Guardem essas coisas, viu? Então, ó, a definição do sexo. Então, eu tenho lá espermatozoides, tá? Então, o homem, tá? Ele vai carregar 46 cromossomos, ou seja, 23 pares de cromossomos, sendo que 44 são os autossomos, são os cromossomos que todo mundo tem, para características diversas, e os cromossomos que são definição do sexo, que são os cromossomos que eles vão ajudar na definição do sexo, são os cromossomos sexuais, tá? Eles são conferidos lá nos espermatozoides, então se Voltei, professora. Ok, Maria. Se eu tenho 10 espermatozoides, cada um desses espermatozoides vai carregar ou o cromossomo X ou o cromossomo Y. Quando juntar com o cromossomo que a mulher ela fornece, nós estamos falando aqui dos cromossomos, da definição do sexo dos humanos, tá? Dos outros animais eu mostrei para vocês o básico, como que é a divisão. A mulher também vai carregar 44 cromossomos autossomos e 23 e mais dois cromossomos, dois pares, né, de cromossomos que são XX, ou seja, cromossomos sexuais, tá? O que acontece? Se a mulher tiver vários óvulos, cada vez que ela ovular, dentro desse ovócito, na verdade, ovócito secundário, ele vai ter ali um cromossomo X. Quando ele se encontrar com um cromossomo, com um espermatozoide masculino, esse espermatozoide, se ele tiver também o cromossomo X, ela vai formar, então, o X dela, mais o X do homem, vai ser o XX, tá? Aqui, ó, XX. Pegou o X da mulher, o X do homem, formou uma... Oi, Ana. Esses dias eu tava vendo, eu acho que é o exame de sexagem, não é? Que é o de Sexagem sangue, fetal, é. que dá pra saber se tiver o Y,
Tipo assim, eu vi que quando é gêmeos, não é ideal muito saber, porque não tem como saber se é todos gêmeos ou se, tipo, Se é todo menino, né? Se é todo menino ou se é toda menina. Não, se for toda menina, dá para saber. As duas sendo meninas, porque o que acontece? A sexagem. Vai dar para diferenciar se no exame de sangue lá da mulher, eu fiz a sexagem fetal para saber o sexo da Carolina. Para saber se for uma menina, não vai ter o Y no meio do sangue da mulher, na hora que fizer a coletagem. Se tiver menino ali, vai ter um Y no meio. Então, o que diferencia vai ser exatamente esse Y aí. Entendeu? Então, se for menina, duas gêmeas, meninas, não vai ter Y nenhum no meio. Agora, se tiver um Y lá, são gêmeas, mas tem um Y lá e você não sabe se é Y porque é um menino ou se são dois meninos. Entendeu? Entendeu? Então, o que diferencia exatamente esse Y aí. Aí, nesse caso aqui, eu estou falando da fecundação. Então, eu juntei o óvulo, o ovócito, né, na verdade, com o espermatozoide. O espermatozoide, se ele tiver X e ele se unir a um ovócito, então vai a partir de agora, quando aconteceu a fecundação, já passou a ser óvulo, eu vou ter, então, XX, o zigoto, ou célula ovo, ou célula mãe, que é a célula que vai, né, dar origem a um indivíduo, vai ser XX, então vai dar origem a um indivíduo que do sexo masculino ou feminino? XX é feminino. Feminino, muito bem, Ana. Se eu tenho um espermatozoide que fecundou um ovócito, ou que fecundou um óvulo, que ele seja Y, qual que vai ser, então? XY, masculino. vai ser o quê? Masculino. Exatamente. Entendeu? E sempre pensando dessa forma, 44 cromossomos ou 22 pares, que é a mesma coisa, autossômicos. E são 23, os outros dois são sexuais ou um par de sexual para cada sexo aí. Bom, dentro dessa determinação do sexo, a partir de então, a gente vai ter um material genético, tá? E hereditário, que ele é basicamente o quê? O DNA. Esse DNA, ele vai ter informações ali que vão mostrar como que vai ser a formação e o funcionamento de cada um. No segmento de DNA, né, a gente tem um monte de coisas que vão acontecer para determinar a proteína, para determinar as características de uma pessoa, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que isso vai acontecer. Mas cada parte do DNA a gente vai chamar de gene. Então, meninos, o gene vai ser exatamente o quê? Uma sequência que eu tenho de nucleotídeo. Você lembra que eu falei? As bases nitrogenadas, elas são ligadas através de proteínas, lá em ligações de hidrogênio, lá no DNA, formando uma fita de DNA. Essas bases são aquelas que eu falei, adenina, timina, guanina e citosina. E aí eles têm uma base ali que a gente chama de nucleotídeos, que vão ser exatamente a formação do DNA. Cada parte que pode ser transcrita, né, ou seja, transformada, né, criada, na verdade, um RNA que também ajuda na produção de proteínas, a gente vai traduzir e vai ser tradução de proteína. Ou seja, o gene é uma partezinha do DNA. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui do gene. Eu acho que eu salvei uma imagem aqui da internet também para mostrar para vocês. Olha só, então. Eu tenho um cromossomo, né? Desenrolou aqui mostrando para vocês que o cromossomo é formado por DNA. E peguei um corte aqui, uma partezinha, né? Desse DNA, que a gente vai chamar de gene. O que é o gene? O gene é exatamente... Só um minutinho. Tchau, bebê! Tá indo embora dando tchau, gente. É bonitinho demais. Ó, então, olha só. Uma parte desse gene aí é
as características. Então, por exemplo, se você tem aí característica do olho, do cabelo preto, por exemplo, é um gene que foi, que apareceu, que surgiu, que mais se manifestou em você foi o gene que tem o cabelo preto. Então, é gene do cabelo. Eu tenho a parte do gene da cor da pele, o gene da cor dos olhos, o gene do tamanho, do comprimento, o gene se o seu rosto vai ser triangular, se ele vai ser oblongo, o que ele vai ser? Como vai ser seu tipo de dedo? Ou seja, o gene é onde estão as características de vocês. Então, eu tenho várias sequências de genes, certo? Você vai herdar, então, DNA, né? Gene dos pais, genes da mãe, do pai e gene da mãe, que ao se unir aqui no seu vai formar os seus cromossomos, né? Vai formar o seu DNA, você vai ver, vai ter as características. Vou te mostrar agora. Então, o que acontece? Quando eu tenho genes, tá? Que eles estão localizados em determinadas regiões de cromossomos, então, que pode ter diversas versões, foi o que eu disse aqui para vocês, né, de características, a gente chama de genes alelos. O que é isso? Né? Eles são equivalentes à mesma posição que é ocupada em um cromossomo ocupa no outro. Então, olha só, eu tenho aqui um cromossomo, outro cromossomo. Eu tenho um par de cromossomos. O que aconteceu aqui? Ó? Eu tenho um gene nessa posição e eu tenho um gene nessa posição, tá? Estou falando aqui de flor, que é a mesma coisa, a cor da flor, da pétala da flor. Então, a cor da pétala está aqui, a cor da pétala está aqui. Só que em um cromossomo, esse gene da cor da pétala é púrpura, a cor púrpura, e no outro cromossomo, a cor da pétala ali vai ser branca, certo? Até aí tudo bem, pessoal? Tenho 2 cromossomos, entre esses cromossomos eu tenho pares de genes, um cromossomo tem um gene e outro tem outro gene. Na mesma região dos cromossomos, eu vou ter para a cor da pétala de uma flor, por exemplo. E aí, em um cromossomo é uma cor, em outro cromossomo é outra cor. Até aí, tudo bem? Pensa bem. Tudo. E aí, esse cromossomo e esse pode ser onde vai se manifestar lá na pétala lá da flor, lá, por exemplo. Qual que vai mais se manifestar? O da cor púrpura ou da cor branca? Então, isso aí que vai dar as características. Então, você carrega cromossomos alelos, ou seja, cromossomo que veio do seu pai, cromossomo que veio da sua mãe. Neles vão ter genes que vão estar carregando lá cor dos seus olhos em um, cor dos olhos em outro. O que mais se manifestou em você foi o olho castanho? Então, porque você tinha lá, por exemplo, os olhos verdes e tinha olhos castanhos. Foi manifestar o olho castanho, por exemplo. Cor da pele. Você tem lá amarelo, a cor amarela, né, que é mais orientais. E a negra, por exemplo, manifestou negro? Então, porque o seu alelo que foi mais dominante, né, o que foi que mais se manifestou foi o gene da cor escura, da negra. Professora, eu tenho uma dúvida. Sim. Não tem pessoa que que é heterocromático? Sim. Como é que isso acontece? Por causa disso aqui. Tá, mas aí como é que fica a sequência? Aí a sequência vai ser um outro grupo que vai apresentar. Eu não posso falar nessa parte aqui, que essa parte aqui é só introdutória. Tá bom? Nós vamos ver no outro vídeo e aí nós vamos tirar a dúvida. Tá bom, Maria? Então, tá bom, professora. Certo, menina. Então, você vai ver lá. Então, aqui, o que manifestou foi aquele que foi mais dominante. Nós chamamos, então, esses cromossomos, é um par de cromossomos, né? Que são pares homólogos, né? E alelos. Olha assim, homólogos porque eles estão na mesma altura, eles são idênticos, eles têm os mesmos característicos, menos genes. E aí eu tenho aqui os genes alelos, ou seja, genes que estão
equivalentes, né? Que eles estão pareados, né? E aí, olha só, então aqui já tem a definição do que são os genes alelos, né? Eles não são idênticos, vocês estão vendo que eles não são idênticos, as características são diferentes, mas o quê? Se for para o cabelo liso ou cabelo, para o tipo de cabelo, é o gene. Então, eles são alelos porque é para tipo de cabelo. Mas aí, vamos supor que está dando aqui, cabelo crespo, cabelo liso, por exemplo, é um gene para cabelo crespo e o gene para cabelo liso. Qual vai se manifestar? Aí depende lá na hora da divisão celular. Tá bom? É basicamente isso aí. Aí, nós vamos ver lá, né? Então, vocês têm que gravar o que são os genes, que eu falei com vocês, e aí nós vamos ver como que se dá, né, essa produção aí. Tudo isso é baseado em produção de proteínas, tá? E nós temos proteínas que são essenciais para a nossa vida, para a nossa estruturação, tá? Aqui eu mostrei para vocês. Então, material genético, então, vai ter moléculas de DNA, que eles vão possuir essas informações do organismo. Eu vou mostrar um vídeo para vocês sobre isso, tá? Não vai ser hoje, isso na próxima aula. Então, eu vou ter um segmento de DNA. Então, eu tenho um DNA lá com todas as bases lá que vocês já conhecem, que eu já falei. Vai determinar a produção de uma molécula de RNA, tá? Que vai ser exatamente esse gene. Beleza. É uma molécula específica. A molécula, né? A maioria das moléculas de RNA, a maioria, viu, gente? Ela vai orientar a produção de proteínas. Vai ter um processo disso aí. A gente vai chamar isso um processo para essa produção de proteínas, tá? Aqui eu já falei o que é, beleza. E aí, todo RNA que é formado por esse molde de DNA aí, ele também vai apresentar bases, tá? Porque ele vai ser codificado a partir de uma molécula de DNA. Esse DNA que vai estabelecer quais as sequências de RNA. Esse processo a gente chama de transcrição gênica. Então, eu tenho aqui no livro de vocês, tem aqui, ó, eu tenho um DNA que produziu um RNA, tá? Por exemplo, aonde tinha citocina no DNA, vai formar uma guanina, né? Lá vai se ligar, vai produzir uma guanina no RNA. Aonde eu tinha uma guanina, vai ser citocina no RNA. E aonde eu tenho uma adenina, veja bem, o DNA tem adenina e timina. Mas aonde eu tenho adenina no DNA, o RNA não vai ter timina. Ele tem uracila. Grava isso aí, tá? Então, eu tenho lá no processo, na sequência do RNA, ele vai produzir, do DNA, vai produzir o RNA que a gente vai chamar de RNA mensageiro. Essa produção de RNA mensageiro a gente chama de transcrição gênica, ok? Nesse processo, eu vou ter um RNA que ele se chama RNA ribossômico também. Isso aí tá tudo lá no citoplasma da célula, tá? Acontecendo no citoplasma da célula. O ribossomo é uma organela citoplasmática que tem lá. Ele tem duas subunidades. O que ele faz? Ele engloba esse RNA mensageiro, ele envolta esse RNA mensageiro. Olha aqui, ó. Esse grandão aqui, esse desenho grandão aqui, ó, é um ribossomo que envolveu o RNA mensageiro. Enquanto ele está passando ali nesse RNA mensageiro, não dá erro interno. Então, parecendo que deu um erro interno logo agora, no meio da aula. Não pode. Isso não pode. O que pegou, professora? Não sei. É o meu PDF. Olha lá. Logo, exatamente nessa parte. Não tem problema, não. Não Às tem... vezes acontece isso com um PDF que eu tenho, que é um livro. Tenta recarregar a página. Ah lá, não dá não. Não é no sistema, não, porque o sistema também não abriu hoje comigo, não. Aqui, lá, é o meu Acrobat mesmo que está dando problema. O que acontece, então? Eu tenho, então, esse RNA mensageiro que vai ser englobado pelo
ribossomo, tá? Esse que é o RNA ribossômico. Esse RNA ribossômico vai ter um outro RNA que se chama transportador, tá? À medida que ele fica tudo dentro desse ribossomo, que esse ribossomo passa no RNA mensageiro, aí vai ter 3 trincas nesse transportador. Agora fechou, vamos ver se eu consigo abrir o livro. Mas apesar que faltam 4 minutos aqui, mas isso ajuda vocês a visualizar aqui o livro. Cadê o livro? Opa, não é aqui, é aqui. A vantagem no nono ano é que o Farias Brito disponibilizou o livro de vocês para a gente em PDF. Os outros livros do sexto e do oitavo não estão em PDF. Então, quando eu vou... Professor, eu vou sair aqui rapidinho, peraí. Tá, ok. Já volto. Ok. Quando eu vou utilizar esse livro e ele não funciona lá no sistema, aí é um problema, porque eu não consegui baixar ele em PDF. Passei muito. Passei muito de novo. Opa. Venha. Uai. Aqui. Opa. Aqui. Então, aqui, eu quero essa imagem aqui, ó. Tá? Então, eu tenho o ribossomo, tá? Eu vou ter, então, quando o ribossomo estiver passando nessa fileira de RNA mensageiro aqui, ó, vem um outro RNA chamado RNA transportador, que tem 3 trincas de bases nitrogenadas. Então, eu tenho base nitrogenada, por exemplo, aqui, ó, adenina, A de adenina, C de citosina e C de citosina. Onde esse ribossomo passar, eu tenho lá no RNA mensageiro, por exemplo, 3 trincas, porque sempre tem 3 trincas. Uracila, guanina e guanina. 3 trincas aqui, tá vendo? Aqui, ó, 1, 2, 3. Esse RNA transportador vai ter um RNA transportador que vai se ligar a isso aqui. Então, o adenina vai ligar a uracila, citosina, guanina, citosina, guanina. A partir quando esse RNA transportador se ligar aqui, vai produzir uma proteína. Olha que lindo isso. Vai passando. O ribossomo vai passando. Vai ter um outro RNA transportador, por exemplo, para a próxima trinca lá do RNA mensageiro. Aí vamos supor que essa outra trinca lá é o UUU. Uracila, uracila, uracila. Vai ter um RNA transportador que tem que ser o quê, meninos? Para ligar com o U. A, Professora. E A de adenina. Espera só um minutinho, Maria. Então, ele vai se ligar, quando ele se ligar, produz mais uma proteína. No final, você produziu uma proteína. Como que vai chamar essa produção de proteína? Ou seja, essa leitura do RNA transportador em cima do RNA mensageiro. Se chama de tradução, tá? Então, a transcrição é quando eu pego a fita de DNA e produzo uma RNA, e a tradução é onde eu pego a fita de RNA mensageiro com o RNA transportador e ribossômico e produz a proteína. Isso aqui é a síntese de proteína, tá? E aí, última coisa, viu, Maria? Você perguntar. Vai dar menos de 1 minuto aqui. Cada trinca do RNA mensageiro se chama códon e do RNA transportador a trinca se chama anticódon. Vai cair, mas pode perguntar. Qualquer coisa eu te respondo na próxima aula. Era pergunta idiota, nada não. Ah, então tá bom, que pena. A É próxima aula porque termina, eu queria menina. saber se sofrimento fetal altera Tchau, tchau. Depois você altera pergunta. os Manda pra mim no cromossomos. e-mail. Manda no e-mail. Tá bom? Tá. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Aí.